que eu convidei ele, porque a gente... Cara, porque a história dele é fantástica. Conta. Eu comecei muito cedo, né, no kart. Eu comecei com 3 anos já. Então... 3 anos, cara. 3 anos, foi muito louco. Meu pai corria antigamente, corria carro, kart, assim, nada tão profissional, mas ele corria e, puta, eu sempre gostei muito de estar no meio. E ele foi me colocando no meio e eu fui cada vez acatando mais. E com 3 anos eu... Você tá com 17? Tô com 16 hoje. 16, 13 anos de kart já. Ô, louco. Cara, com No- 16 novo, anos já mas tem com- 13 anos. Louco, né? E daí, com 5 anos, eu comecei a correr. Já vim correr em São Paulo. Porque acho que foi sempre que... Aquela questão que o Carrapa falou da Superar, dele querer correr na Superar comparado com a Fórmula A, acho que foi a minha questão. Que eu sou do Sul, mas eu sempre... Nunca fui muito de correr lá. Eu sempre vinha para São Paulo porque, pô, eram os melhores do Brasil. Então, mesmo tomando pau, apanhando no começo, eu queria apanhar contra os melhores, né? Para aprender. Acho que isso é uma base boa pra gente sempre conseguir Esse evoluir. mindset é tudo. A gente tentar ir junto com os melhores sempre para ir melhorando. E daí depois fui evoluindo e tal, começando a ganhar minhas primeiras corridas e tal, evoluindo no kart. E acho que foi com 9 para 10 anos, foi quando eu me mudei de Santa Catarina para São Paulo, por conta das corridas mesmo, porque lá é tudo muito, muito básico, automobilismo, né? Em São Paulo a gente sabe que é o meio de tudo. Sim, todo mundo vem pra cá. Então, eu comecei a vir correr aqui. E daí, comecei a fazer as primeiras corridas, tal, na equipe de São Paulo, já tudo mais profissional. E fui melhorando cada vez mais meus resultados, até que a gente passava por uma situação muito difícil de grana e tal, para continuar correndo. E foi quando, em 2017, acho, eu tinha 11 anos, foi quando eu comecei a dar coach. Eu tinha já uma carreira legal no kart, já era campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Copa, então já tinha uma carreira legal assim. Conquistas ali. Né? E eu comecei a dar coach para molecada pequena da cadete. Eu tinha vantagem, como eu era pequeno, eu ainda conseguia entrar, por exemplo, num cadete e levava eles junto para a pista para tentar ensinando. E foi isso que começou a me ajudar eu não parar a correr de kart. Foram momentos assim difíceis para mim que eu tava... Você teve algum momento ali que falou, pô, quase parou? Quase parei por conta de condições, custo. Eu cheguei a conversar com meu pai e falei, pai, acho que não vai dar mais. A gente tá numa situação difícil e não vai dar mais. E daí eu comecei a fazer isso. Foi onde deu a ideia, foi o Denis, que foi o Denis Girani, que ele fazia coach para mim na época. Ele tinha começado a fazer coach para mim na época. E ele me incentivava de eu ir ajudando a galera e tal. Porque foi a mesma coisa que ele fez comigo. Ele me pegou quando eu era muito pequeno. E, pô, hoje eu acho que eu devo quase tudo a ele, que ele começou a me levar para frente, me apresentar o Dudu, me apresentou o Dudu Dieter, que hoje é quem me levou para Europa, tudo. Então, o Denis começou a me incentivar, a me colocar mais no meio de todo mundo. E falou, sempre me colocar, pô, se joga, vai lá, ensina a galera, tu é bom nisso. Então acho que foi essa história quando eu comecei muito novo a dar coach e eu fui evoluindo, né? Comecei a ganhar mais corridas aqui e tal. Daí foi quando eu comecei a trabalhar com a CRG em 2019 já. Então, mas agora eu vou ter que... Voltando aqui, nessa época do coach, ele ganhava uma grana. Ele tava doido. Ele cobrava. Tava doido. Cara, tem que contar essa história, pô. Você Você era preparador físico dele? Não. Não. Ah, não? Não, a gente já fez umas massaginhas. Fazia algumas coisas com o supinão. E aí teve uma corrida Supinão é muito engraçado. Teve uma corrida que... Eu lembro que vocês, né? A família tava passando por um processo meio complicado. Pô, será que corre? Será que não corre? E aí, tava eu e a Vivi assistindo a corrida dele assim, e ela tava emocionada. Eu falei, putz, o que tá acontecendo e tal? E ela falou, cara, ele juntou uma grana do coach, assim, das aulas que ele deu com 11 anos, para poder correr, para pagar uma inscrição, para pagar um pneu. Eu falei, cara... Isso é incrível. Isso é surreal. E aí isso me marcou muito, assim, porque se não fosse o trabalho dele, ele não estaria ali, entendeu? Muito legal. E aí isso, pô, eu tenho... Muito legal. Essa história é bem legal. Já era fã, agora eu sou mais fã. Essa história foi uma etapa do Paulista, acho, do Light. E eu lembro que meu pai falou assim, ó, filho, eu tava ok no campeonato até, mas não tinha mais condição de continuar e tal. E meu pai falou assim, ó, eu tenho isso aqui, X de dinheiro. E se tu conseguir, a gente corre. Senão, não dá. A gente para um pouco, focar nos nacionais e beleza. E eu lembro que ele me deu, tipo, um X de dinheiro e eu fui trabalhando, fazendo coach ali, coach dali, vai para uma pista, vai para outra. E ganhando meu pouquinho, eu consegui pegar a meta, que era
ter tanto de dinheiro para conseguir fazer aquela etapa. Com 11 anos. Então Parabéns. Já sabe o valor, né? O que tem. O valor. Foi bem difícil, mas surreal foi bom isso. para aprender. Né? Com 11 anos, ele já sabia quanto custava e sabia quanto que tinha que ralar Cara, para fazer rodar. eu vejo a vida deles assim, hoje, diferente. essa época foi o divisor de águas, porque se ele não parte dele de ganhar essa grana, talvez você não estaria andando, Não, os seus pais estariam fazendo outra coisa na vida, né? Talvez não com uma equipe, mas vivendo lá no sul. E aí, cara, isso aí é todo o mérito seu, cara, entendeu? Exatamente. Hoje ele podia estar parado, fazendo outro tipo de... Ou até mesmo no kart, mas não tivesse evoluído. Tá louco? Ia ser um desperdício, meu. não Parado. ia nada para frente. Graças Então, a Deus ainda, meu. É o não desistir, né, cara? Independente do que você tem aquele mindset de o cara, meu, sempre acreditar naquilo, entendeu? E saber o que quer, né, cara? Saber o que quer, o falar cara aquilo que eu quero, exatamente. Botar a cenoura na frente e falar, cara, pode ter 15 mil lombadas, muro, arame farpado, mas eu vou passar para chegar. E acho que é esse mindset que ele tem aí, que faz toda a diferença até hoje, né? Acho que é isso aí. Era isso.